Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Ainda falando de Flamengo e Fluminense, tem o confronto dos técnicos. Fernando Diniz versus Vitor Pereira no confronto direto. 5 jogos, 3 vitórias do Diniz, 1 empate, 1 vitória do Vitor Pereira. 10 gols marcados pelos times do Diniz, 6 gols marcados pelos times do Vitor Pereira. O Diniz leva vantagem nesse confronto contra o atual técnico do Flamengo, o Vitor Pereira. A única vitória do VP sacramentou o embate mais emblemático entre os dois, com classificação na semifinal da última Copa do Brasil. Foi em Itaquera esse jogo, Fluminense e Corinthians, né? O Corinthians acabou avançando contra o Fluminense àquela altura. E o Fernando Diniz, nos últimos 7 jogos contra o Flamengo, por Fluminense e São Paulo, 5 vitórias, 2 derrotas. É um bom retrospecto. Falando um pouco desse duelo dos técnicos fora de campo, Bruno Prado, o Fernando Diniz sendo muito elogiado, alguns pedem na seleção brasileira, o Vitor Pereira ainda ajeitando a casa no Flamengo. Como é que você vê esse duelo dos técnicos? Eu acho que pode ser interessante, eles são diferentes. O Fernando Diniz é um treinador que ele quer que os jogadores se aproximem, né, um dos outros para trocar passes, para dar opção para quem está com a bola. Ele quer que o time dele tenha a bola, que tenha a iniciativa do jogo, e a estratégia dele de atacar é que os jogadores se aproximem. Às vezes o cara tá com a bola, tem vários jogadores do Fluminense em volta deles, e que o time toque a bola e vá tocando bola e avançando todo mundo junto. O Vitor Pereira, ele já gosta do que chamam de um jogo mais posicional, assim, ele quer ter sempre os jogadores mais nas suas posições. Ele sempre quer ter 2 jogadores bem abertos para alargar o campo, para tentar abrir a defesa do adversário, para tentar atacar pelos lados. Isso é uma coisa que muitos discutem, né? Que no ano passado o Flamengo era um time mais de aproximação. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, o Pedro, eles se aproximavam mais por dentro, trocando passes e avançando dessa maneira. As jogadas pelos lados praticamente eram com o Rodinei sempre, com o lateral direito já mais solto. O Vitor Pereira já quer jogar de outra maneira, ele quer ter os jogadores abertos, até por isso 3 zagueiros, para proteger melhor a defesa, liberar os alas, para fazer essa jogada de fundo. Então ele está tentando adaptar o time do Flamengo dessa maneira. Então eles têm essa diferença, né? O Diniz, ele quer que os jogadores se aproximem para trocar passes. O Diniz não faz questão de ter sempre um cara aberto de um lado, um cara aberto do outro. Às vezes acontece, às vezes ele arma de acordo com o adversário dessa maneira, mas ele não tem aquela coisa, né? O cara fica de um lado ou de outro, ele aproxima muito. Isso às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Às vezes o Fluminense toma alguns contra-ataques, quando o adversário rouba a bola, inverte para o lado que tem pouca gente, às vezes leva problemas para a defesa do Fluminense. Eu gosto do Diniz, acho que o trabalho dele é muito avaliado, como de quase todos, né? Ganha, não ganha. E o Diniz até agora não tem nenhum título de relevância, mas não acho nada anormal. Ele está começando o 6º ano dele num time de Série A de Campeonato Brasileiro. Então não acho. Parece que ele está há 20 anos no futebol e não ganhou nada. Acho que é normal, em 5 anos, não ter um título relevante. Acho que não é nada absurdo. Outros técnicos importantes também tiveram esse tempo aí. O Cuca, para falar de um mais recente, aí, o Cuca demorou para ganhar o seu primeiro título. O próprio Muricy, o Abel Braga. Então, tinha aquela fama, né? Sim, o Cuca falou que ele era pé frio, que não ganhava nada, que é mais ou menos o que falam do Diniz. Acho que dos últimos trabalhos do Diniz, pelo menos 2 foram muito bons. No São Paulo, para mim, foi muito bom. E depois que ele saiu, ficou, acho que mais claro ainda que o trabalho foi muito bom ali, apesar daquela queda na fase final. Ele levou o São Paulo hoje para um patamar que o São Paulo não tem, que é de liderar um campeonato por pontos corridos, de brigar pelo título. No Santos e no Vasco ele não foi bem, foram passagens bem rápidas e até acho que escolhas bem discutíveis de pegar os times, mas ele pegou e não conseguiu. E no Fluminense muito bem. E o Vitor Pereira, eu acho que no trabalho dele no Corinthians, acho que há um exagero da avaliação negativa pela saída. Eu não acho que foi um trabalho brilhante, acho que foi um trabalho ok. Assim, ele conseguiu manter o Corinthians entre os melhores do campeonato. Acho que é mais ou menos o que tem hoje. Jogava bem em Itaquera, tem alguns jogos muito bons em Itaquera, contra o próprio Fluminense, contra o Santos na Copa do Brasil, e jogava mal fora, que é o que o Corinthians continua fazendo. Foi 4º no Brasileiro, chegou às quartas da Libertadores, apesar de só ter vencido 2 de 10 jogos, chegou à final da Copa do Brasil, levou para os pênaltis. Então acho que foi um trabalho que poderia ter sido melhor, mas não foi ruim. Que depois da saída, e o torcedor bravo com ele, parece que foi péssimo. Não acho que foi péssimo o trabalho dele no Corinthians, foi ok, e se tivesse um segundo ano, talvez evoluísse num segundo ano. Mas não acho que foi, parece que foi pior do que foi no Corinthians, porque a saída dele deixou muita gente magoada. Ô Mauro César, o que falar desse encontro Vitor Pereira e Fernando Diniz?
Eu acho que é um dos duelos assim, de técnicos mais interessantes que a gente pode ter no futebol brasileiro, né? Pelo perfil dos dois, né? Até essa questão que a gente discutiu há pouco aí do X9, para alguns técnicos não faz muita diferença o X9 revelando a escalação. Porque, por exemplo, no ano passado com o Dorival, o time do Flamengo todo mundo sabia qual era. A não ser quando tinha uma lesão, então ele não tinha surpresa. Ele tinha 2 times em dado momento, um que jogava ali o brasileiro, outro jogava as Copas, e era sempre a mesma coisa, com mudanças muito previsíveis quando havia alguma lesão, algum problema, ou uma dúvida muito pontual de um jogador secundário, digamos, ou outro. Mas os times eram muito claros. E o Vitor Pereira, ele muda muito o time. O Diniz não muda tanto, pelo contrário. Repete muito a escalação, as pessoas decoram os 11 titulares, mas quando o técnico muda muito de acordo com o adversário, que é característica desses técnicos que vêm da Europa, lá eles fazem isso o tempo todo. Aí, o vazamento de informações como a escalação tem um peso maior, né? Porque você vazar hoje, ó, o Fluminense vai jogar assim, não muda nada, a não ser que mude o posicionamento tático de um jogador, alguma coisa que o Diniz possa preparar. Eu acho que os dois têm esse perfil, assim, o Diniz mesmo repetindo a escalação, ele é capaz de mudar o jogo, mudou bem o time no segundo tempo da partida do Fla-Flu anterior, arrisca, ousa, é um raro técnico do futebol brasileiro, técnico brasileiro, que é capaz de fazer como ele fez nesse jogo. Ele já jogou 100 zagueiros em determinados momentos, tira o zagueiro para encher o ataque e tentar um resultado. Por exemplo, quem faz isso? O BKSS argentino faz isso. É engraçado, acho, quando o time fica sem técnico, não, traz o BKSS. Cara, o BKSS do Brasil, os caras iam enlouquecer, porque assim, ele é muito mais radical do que o São Paulo, eu acho até. Ele faz mudanças assim, ele já se deu bem, já se deu mal. E o Diniz faz algumas coisas assim em alguns momentos. O André, nesse Fla-Flu, ele vai para a zaga. Para melhorar a saída de bola, ele puxa o André para a zaga, como o Rogério Ceni lá atrás colocou o Arão fixo como zagueiro no Flamengo. Isso foge muito do padrão. Então é legal, é um técnico que se arrisca. A grande virtude do Fernando Diniz, na minha opinião, é não ser covarde. Ele não é covarde. Ele não trabalha naquele modelo do jogar por uma bola, que aí vem aquela frase patética, né? O técnico está jogando dessa maneira para defender o emprego. Primeiro, que o técnico não tem que defender o emprego, ele tem que fazer o seu melhor para o time vencer. Segundo, que defender o emprego fazendo futebol ruim, só no futebol, só essa função de técnico permite isso, que você faça um trabalho abaixo do que se espera, abaixo do que você poderia fazer, e aí você defende o emprego. Qualquer profissional quando trabalha pior do que deveria, perde o emprego. Não, o time é uma porcaria, joga feio, não, mas ele está senão ele vai ser demitido. Azar dele, pô. Ele que faça um bom trabalho, faça jogar bem, faça jogar um bom futebol e vencer. Não é para isso que o cara é contratado? Então, isso é uma inversão de valores total e a repetição dessa ladainha virou uma verdade. Que nem o saber sofrer, é o futebol masoquismo, né? Saber sofrer, soubemos sofrer. Como assim? Entrou para sofrer? Não tem campo para sofrer, tem para ganhar. Tudo bem, eu soube suportar uma pressão do adversário, mas isso é colocado como se fosse algo positivo. Não é. O time muitas vezes sofre porque foi mal treinado, foi mal preparado, sofreu uma pressão que não deveria, e aí teve que sofrer. Então, assim, tem várias frases e conceitos meio equivocados, na minha opinião, que surgem aí. O Diniz não tem isso. Ele é corajoso, ele joga para ataque, ele não rejeita a bola, ele se arrisca, ele toma pancada. Agora, o importante do Fernando Diniz, eu acho que ele está conseguindo isso aos poucos, é justamente ele perceber seus erros e evoluir. Ele já foi demitido do Fluminense e voltou para o Fluminense. E agora faz um trabalho melhor do que o anterior. O anterior era um time que criava 700 chances, perdia 700 gols, tomava um gol de contra-ataque e perdia de 1-0. Hoje isso não tem acontecido com essa mesma frequência. Eventualmente, como disse o Bruno, ele até se expõe, se arrisca. Porque é lógico que quem joga com a bola, quem joga querendo ganhar, também vai conceder ao adversário algumas oportunidades. Mas é isso, por isso que é a beleza do jogo. Não tem como você se arriscar, ser ousado, sem você correr risco. Você se arrisca, então está correndo risco. Mas também corre o risco, entre aspas, de ganhar. Como foi no Fla-Flu passado, ele se arriscou, foi lá e virou o jogo e ganhou a Taça Guanabara e ficou em vantagem naquele momento diante do seu rival. Então, acho que o Diniz tem essa virtude. E o Vitor Pereira é um técnico que muda o time, que arrisca bastante, que já mostrou que não tem receio de tirar jogador grande, porque o Gabigol, que debatemos há pouco, né? Os técnicos anteriores, muitas vezes, eram atacados, porque, não, o Gabigol está jogando mal, mas ele tem medo de tirar o Gabigol. Ele vai e tira o Gabigol. Tira o Arrascaeta, tira o Everton Ribeiro, bota no banco. Ele não tem negócio de nome e tal. E eu acho isso bom, especialmente num elenco que precisa ter, isso já há uns 2 anos pelo menos, que o elenco do Flamengo precisa de disputa por posição, jogador fora da zona de conforto, não está bem, sai do time, porque depois dos títulos conquistados, alguns deles ganharam assim, um lugar cativo, né? Que tivesse uma marcaçãozinha dentro do campo com o nome dele e o número, como se fosse uma camisa. Não é assim. E eu acho que isso nesse ponto é bom, ele não tem essa preocupação, não demonstra essa preocupação
muda quando tem que mudar, e ao contrário do Paulo Souza, que entrava em rota de colisão muitas vezes com jogadores ali, até publicamente, como aconteceu com o goleiro Diego Alves naquela ocasião, ano passado, ele parece estar bem com jogadores, tanto que o Gabigol sai substituído e não reclama. Sai numa boa, que também é um pouco também do amadurecimento do cara, né? O jogador vai ficando mais velho, acho que vai entendendo que não adianta ficar dando piti, às vezes ele tem que sair mesmo porque não está bem, ou está cansado, ou fisicamente não consegue render. Então tem tudo para ser um jogo legal. Acho que são 2 técnicos que devem nos apresentar um jogo legal. O que eu falei há pouco, minha preocupação, Pedro, é que não seja aquele jogo de muita reclamação em cima da arbitragem. Porque quando os jogadores percebem que o árbitro é um banana do ponto de vista disciplinar, não consegue se impor não é ficar dando cartão, não. É mostrar que ele está ali apitando, que vai tomar as decisões que tem que tomar. Aí os jogadores começam a pressionar o tempo todo. Aí o jogo fica realmente em segundo plano. Isso aconteceu no Fla-Flu passado em vários momentos, tomara que não seja assim. É amanhã, Flamengo e Fluminense, com a cobertura completa da Jovem Pan. Eu vou precisar fazer um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like, Vanderlei Nogueira e esse encontro. Fernando Diniz e Vitor Pereira. Vanderlei. Então, eu queria só lembrar uma curiosidade, né? Quando o Diniz foi demitido no Fluminense, foi no dia que o time dele não foi bem, o time chutou 33 vezes no gol adversário. E a bola não entrou e ele foi demitido. Só para reforçar essa abordagem de que ele é corajoso. Isso, que ele é corajoso e que o time dele ataca. A gente gosta de time que ataca e que faça gols, sem nenhuma dúvida. Que na exposição do Mauro, eu lembrei aqui quando ele falou que alguns técnicos não dão nenhuma utilização no vazamento. Olha, o time adversário vai jogar assim, para ele não quer dizer nada porque não aproveita esse vazamento. Para outros, o cara pensa e tal, o que fazer. Né? Por isso que eu sempre disse que alguns técnicos, poucos é verdade, aproveitavam muito bem a chamada parada técnica. Aqueles 60 segundos, 2 minutos, alguns agiam dessa maneira. Tá bom, vamos. Legal, força, hein? Força, aplicação, bacana, nesse tempo. E os outros davam orientações táticas. Olha, a gente não está bem na esquerda, temos que fazer pela direita, vamos fazer isso no centro. Era isso ou não era? Alguns. Vou citar um exemplo aqui. Vanderlei Luxemburgo usava muito bem essa parada técnica. E outros ficavam nisso que eu brinquei aqui, ironizei, com relação a não mudar absolutamente nada. Então é nessa hora que você vê a importância do técnico, ele está vendo o jogo. E quem está comentando, quem está narrando, quem está acompanhando, nota a observação. Aquela paradinha técnica deu uma consertada na orquestra aqui. Se vai funcionar a gente não sabe, mas ele fez alguma coisa para mudar o rumo da história. Não sei se vocês concordam com isso, mas acho que é mais ou menos isso. Utilizando bem uma paradinha durante o jogo. O Diniz tem esse perfil. Né? Se você der 2 minutinhos para ele para parar, enquanto o cara bebe água e tal, ele pode mudar alguma coisa a favor do time dele, ou pelo menos tentar fazer alguma coisa. E os técnicos, os portugueses, que é o que a gente está falando muito por aqui, eu acho que também teriam essa condição, se tivesse esse tipo de parada. E outros técnicos brasileiros, mas não é o padrão utilizar isso, né? Buscar detalhes para tentar mudar a história do jogo. Estamos retornando à Rádio Jovem Pan para todo o Brasil com bate-pronto para você, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe seu like e amanhã a gente vai transmitir o Fla-Flu aqui pelas ondas do rádio também, nas plataformas digitais da Jovem Pan. Estamos de volta agora à Rádio Jovem Pan, falando de Flamengo e Fluminense. O Vitor Pereira, que precisa aproveitar, né, esse retrospecto dele em clássicos, não é muito favorável. Desde que chegou ao Brasil, 16 jogos, 5 vitórias, 8 derrotas, 3 empates, 17 gols marcados, 18 sofridos, um aproveitamento de 37%. Mas Mauro César, Fausto Favara, o que o Vitor Pereira pode tirar de lição, principalmente do último encontro entre essas duas equipes, que terminou com vitória do Fluminense, né? E a gente viu, como disse o Mauro, muita provocação em campo, aquela pauta da rivalidade. Mas o que o Vitor Pereira tirou de lição daquele último jogo para acertar nessas finais do Carioca? Mauro e Fausto. Não, o Mauro vai falar a respeito disso, só complementando a diferença entre os dois técnicos
nesse momento, um está sob pressão também, a gente tem que levar isso muito em conta. Um está sob pressão, que é o Vitor Pereira, pressão tudo que é lado, né? E o outro está vivendo talvez o seu melhor momento de carreira, né? É um dos melhores momentos da carreira do Fernando Diniz. Isso é indiscutível, então isso também pesa no trabalho durante a semana, durante o tempo de descanso, isso pesa. A avaliação foi feita pelos companheiros e está corretíssima com relação aos dois treinadores, na minha opinião. Acho que o Diniz teve uma evolução muito grande na carreira, também é indiscutível isso. O Diniz evoluiu em alguns pontos importantes, né? Ele criou alternativas, criou rotas mais melhores para a sua equipe, né, durante o jogo, e é um cara com um potencial de crescimento enorme, o Fernando Diniz. O Vitor Pereira, como disse o Bruno, no Corinthians eu acho que fez mais o mesmo, né? Não mudou grande coisa, ficou naquela. É um cara que vai precisar de tempo no time do Flamengo, mas eu acho que o grande ponto dessa decisão envolvendo esses dois treinadores, essas duas peças, é a pressão. A pressão para cima de um e a pressão que não existe para cima do Fernando Diniz nesse momento. Para você, Mauro, o que o Vitor Pereira tirou de lição do último encontro entre Flamengo e Fluminense? Que ele precisa preparar o time dele agora com mais tempo, né? Isso me parece mais viável para suportar uma determinada proposta de jogo por mais tempo, porque o primeiro tempo foi muito bom. Talvez o melhor primeiro tempo do Flamengo sob o comando dele. Acho que junto com aquele do Del Valle também, né, que poderia ter definido naqueles primeiros 45 minutos e perderam muitos gols. A gente falou agora dos gols que o Gabriel perdeu, outros jogadores também desperdiçaram naquela ocasião. Porque o time cai muito no segundo tempo. Aí tem aquele aspecto físico, né? Aí a gente volta à discussão até de questões que não são da responsabilidade do técnico, porque ele nem era profissional do clube quando deram férias muito longas, quando abriram a mão de um período que poderia ter sido utilizado para preparar fisicamente os jogadores, dar uma base inicial. Agora, depois desse período de descanso e treinamento e preparação específica para essa partida, eu imagino que ele leve um time mais apto a jogar num determinado ritmo durante mais tempo. Até porque a proposta dele, que até se parece muito com a do Jorge Jesus nesse aspecto, a tal da palavra muito utilizada hoje, intensidade, que nada mais é do que você jogar num ritmo forte o tempo todo, marcando. Claro, tem momentos que você tem que respirar um pouco, marca um pouco no seu campo, deixa o adversário respirar um pouco, mas volta, pressiona, não deixa trocar muitos passes, corta a linha de passe do adversário, todo mundo o tempo todo com dificuldade, aí deixa muitas vezes, o Flamengo fez muito isso nesse Fla-Flu, fechava completamente as opções e dava liberdade para o David Braz. Aí o David Braz caminhava com a bola. Por isso que ele põe o André depois na zaga do segundo tempo, o Diniz, para ter, já que um dos meus zagueiros está com liberdade, eu vou colocar um volante na zaga para ele sair jogando, para ter um passe mais qualificado. Isso, de certa forma, melhora, de fato, o Fluminense a partir daí. O Flamengo deixava o David Braz com a bola. Pode vir, você não tem problema, vai conduzir, mas vai sair o quê? Uma bola invertida, um lançamento digno do Gerson, né, dos anos 70? Não vai acontecer. E funcionou bem. E em outros momentos, o Flamengo subia, pressionava, o Fluminense ficou meio asfixiado, né? Até teve gente lembrando, a final de 2019, da Libertadores, River e Flamengo, que foi mais ou menos o que o Galhardo fez com o time do Jesus no primeiro tempo. O Flamengo não conseguia jogar. No segundo tempo tem uma queda normal de rendimento, o Flamengo consegue reagir e depois vira o jogo. E foi exatamente também esse roteiro. O Fluminense virou o jogo também com um gol no final, por coincidência. Então acho que agora ele tem que levar um time que consiga dosar melhor as energias para manter o pique da remada, como diria lá o Apolinho, durante os 90 minutos ou algo próximo disso. Porque a queda no segundo tempo foi muito acentuada. Então acho que essa é a grande lição dele. E o Diniz, o que ele vai fazer se ele enfrentar, e deve enfrentar esse mesmo adversário, que tenta impedir que ele faça aquilo que gosta, que é construir a partir do campo de defesa. Se o time adversário joga fechado, se defendendo no seu campo, o Fluminense vai trocar passe e vai começar a trabalhar no campo do adversário para tentar entrar. E vai começar a encontrar espaço. Né? Por isso você vê o crescimento do Ganso. O jogo é adequado para o Ganso. O Ganso voltou a jogar bem no Fluminense no ano passado, muito em função disso. Ele passou a ter um time mais favorável ao seu estilo de jogo. Agora tem outro aspecto do jogo também, que é o Marcelo. Menos desgastante. Menos desgastante também para ele. Tem o Marcelo, né? Que a gente não sabe se vai jogar e como vai jogar. Eu acredito que não entra jogando, mas que fique no banco. Acho um pouco provável que ele faça essa mudança. No lugar de quem entra o Marcelo? Porque se ele põe Marcelo, Ganso, Cano, juntar esse pessoal todo, né? Aí ele perde muito também, acho eu, na parte física. O Marcelo é um jogador que, tecnicamente, é extraordinário. Acho a contratação sob esse ponto de vista excelente. Mas já ficou claro no futebol europeu que tem um declínio físico que é natural. Então tem que ter um jogo favorável para ele. Dizem que vai jogar lateral esquerdo. Não sei como é que ele vai trabalhar isso aí, o Diniz. Né? Vai ser o homem da linha defensiva, ele joga com linha de 4. Não sei, ele pode ter alguma artimanha.
Estou curioso para ver, mas não acho que vai fazer isso agora, acho que vai ser mais adiante aí. Até porque ele tem aí uma semana que ele vai precisar do elenco, né? Porque o Fluminense também vai a Lima jogar contra o Sporting Cristal na quarta-feira, pela Libertadores. E talvez até ele possa preparar o Marcelo para jogar esse jogo. Na quarta-feira ele possa dar um descanso para alguém e fazer aí um revezamento.